Sejam de novo bem-vindos a mais uma análise, desta feita ao Antergos, que está instalado e a correr há mais de uma semana. Quem viu o vídeo de instalação sabe que a versão que está a ser utilizada é a versão de 64 bits. Estou também a usar um APU, um A10-7850K com 8 GB de RAM. A instalação foi feita de raiz, num SSD de 60 GB e está a correr com o ambiente gráfico o GNOME 3. Para quem não viu o vídeo de instalação, aconselho então a ver. Passando agora à análise, o primeiro aspecto que vou falar é sobre o consumo de memória RAM. E até fazendo referência a um dos subscritores que colocou essa questão, o Lucas Fanciotti, ele colocou essa questão porque é uma questão muito pertinente. Também muitas pessoas têm esta preocupação. E o que detectei foi quando o sistema é aberto, na abertura do sistema, os valores oscilam entre os 600 e os 650 megas, portanto sem nada aberto. Depois, quando começamos a abrir algumas aplicações, é normal haver um aumento de consumo de RAM, como podem analisar no vídeo. Mas quem utiliza apenas o browser, vídeos do YouTube, texto, os consumos andam normalmente na volta de 1,5 GB de utilização da memória RAM. Depois, se acrescentarmos alguns programas de edição de vídeo, edição de imagem, aumenta sempre um pouco. Mas quem tem 8 GB de RAM ou mesmo 8 GB de RAM não vai ter realmente nenhum problema de falta de memória ou eventualmente de alguma lentidão que possa ocorrer. No meu caso eu não detectei, apesar de ter 8 GB, mas para quem tem 4 GB é suficiente e não vão ter nenhum problema. Agora, o segundo aspecto que vou mencionar é a compatibilidade com periféricos. Então o meu micro foi detectado sem realmente nenhum problema, os discos externos e as pens também. No entanto, a minha multifunções não foi detectada logo. E não foi detectada porque existe uma configuração que se encontra bloqueada e que necessita de ser desbloqueada. E essa configuração encontra-se nas configurações da impressora. Então o que nós temos de fazer é desbloquear, colocamos a palavra passe do sistema, é aquela que nós utilizamos, e depois adicionamos a impressora. Se a impressora estiver ligada, é logo automaticamente detectada e não temos rigorosamente depois problemas nenhuns com os drivers. No entanto, como a minha multifunções, como o nome indica, tem mais do que uma função, tem a função também de scanner e infelizmente o scanner não funcionou. Tentei utilizar o programa o XScan, que é um programa que já vem instalado para scanner, também não funcionou. Tentei colocar um outro programa, o Simple Scan, mas também não funcionou. Indica-me que existe falta de drivers. Então tentei também utilizar uma aplicação que já vem instalada no sistema, que é o Manager Printing, e aqui temos mais configurações que podemos utilizar para configurar a impressora caso tenhamos algum tipo de problema. Para isso temos de entrar em modo administrador, basta selecionarmos onde diz administrador, depois utilizamos o user, que é root, e a password que utilizamos para nos logarmos no sistema. A partir daí temos uma série de configurações que podemos verificar. Eu tentei encontrar, mas não consegui resolver o problema através desta maneira, do Manager Printing. Penso que quem tem um scanner à parte, que não numa multifunções, não vai ter nenhum problema. Agora, quem tem multifunções poderá se deparar com este tipo de dificuldade. Também, para além da multifunções, a minha máquina de fotografar também não foi detectada. Eu utilizo bastante para ligar ao computador e ela não foi detectada. Ao contrário daquilo que acontece com outras distribuições, por exemplo, com base no Ubuntu, aqui no Antergos isso não aconteceu. Portanto, em jeito de conclusão, nesta questão de compatibilidade de periféricos, o Antergos mostrou-se não ser uma distribuição tão compatível e tão acessível para resolver problemas de compatibilidade. E geralmente a resolução de problemas está relacionada ou é feita por linha de comandos, o que nem sempre é muito fácil de depois resolver. Agora, o terceiro aspecto que vou falar é sobre a atualização do sistema e instalação de programas. Então, para atualizar o sistema, basta nós irmos ao ícone, que tem a seta verde, selecionar as atualizações que por defeito já se encontram à vista e colocamos a palavra passe e já está. Portanto, a atualização do sistema não tem nenhum problema. Depois da instalação de programas é feita pelo gestor de pacotes, o PAMAC. O ícone também é o ícone que tem uma seta vermelha a apontar para baixo e também é possível instalarmos não só por meio do PAMAC, mas por meio de outros gestores de pacotes, como o Pacman e o Yaourt, mas isso implica uma utilização
por linha de comandos. Por isso a maneira mais simples de instalar programas é por meio do PAMAC. Depois o quarto aspecto que eu vou falar é sobre a personalização. É possível realmente personalizar e alterar o sistema ao nosso gosto utilizando uma ferramenta que já vem instalada por defeito, que é o GNOME Tweak. Essas alterações são feitas de uma forma muito simples e podemos alterar realmente o nosso sistema ao nosso gosto. Portanto, com esta ferramenta não necessitamos de instalar rigorosamente mais nada para poder ficar bem diferente como ele se encontra quando instalamos o Antergos. Depois, o quinto aspecto que vou falar é sobre problemas que foram detectados. Para além daqueles que já mencionei relacionados com os periféricos, tive também problemas na abertura de alguns programas. Um deles que vem sendo o hábito é o Steam. O Steam, como sabem, obriga a instalação dos drivers proprietários e para instalar os drivers proprietários no Antergos não é pera doce. Portanto, aparece no wiki do Antergos a forma de fazermos isso, mas não é assim muito simples. Implica colocação de comandos e para quem nunca mexeu no Linux não é fácil. Também não consegui abrir o HP Device Manager, uma outra aplicação que já vem por defeito, e detectei alguns bugs no LibreOffice. Algumas letras ficam esborratadas e isto acontece algumas vezes. Também quando desligamos o computador e deixamos um documento em aberto, quando voltamos a iniciar o sistema, a mensagem que aparece também aparece como uma mensagem com letras esborratadas. Portanto, estes foram alguns bugs que detectei, mas fiquei surpreendido também com o Play on Linux, que é uma aplicação que também já vem instalada, que é um emulador de programas para Windows, ou que funciona com programas do Windows. Instalei o Google SketchUp e funciona realmente muito bem. De resto, tudo o resto que testei e programas que instalei não tive problemas a abrir. Portanto, em jeito de conclusão, esta distribuição, apesar de tudo aquilo que foi dito, demonstrou ser bem estável, apesar dos vários programas que foram instalados, nunca demonstrou sinais de bloqueios nem de erros de arranque. O arranque do sistema mantém-se igual e a performance do sistema também. Agora, não é uma distribuição mais simples de utilizar, pelo facto de quando queremos resolver algum tipo de problemas, implicar a utilização de linha de comandos, o que para aqueles que iniciam o Linux não é o melhor, não é a melhor distribuição talvez para utilizar. No entanto, o GNOME 3, se ao instalarem este sistema colocarem o GNOME 3, é um interface que é um pouco parecido ao Android e, portanto, muitas pessoas hoje já estão habituadas a este tipo de ambiente e o Antergos não é difícil de utilizar. O difícil será a resolução de alguns problemas que podem existir, como já foram mencionados. Portanto, também não é uma distribuição para jogadores, mas é uma distribuição sem dúvida para aqueles entusiastas do Linux e que pretendem dar o salto de uma distribuição com base no Ubuntu, por exemplo, e querem passar para uma distribuição com base no Arch. Esta é uma boa escolha para começarem. Portanto, se gostaram desta análise, coloquem a vossa opinião, coloquem as vossas perguntas, assim como fez o subscritor Lucas, e sigam o site oficial do Linux Tech, que ainda é em fase de crescimento, mas podem lá ver mais informações que não se encontram aqui no YouTube. Por isso, este foi o último vídeo de 2015 e até para o ano.